Bem, eu resolvi colocar isso no meu YouTube porque, assim, eu, como muitas pessoas, né, por esse mundo, não tinha ainda despertado aquele interesse de saber se de fato seria algo real ou não. E eu estava vendo aqui na própria live dessas entidades que eles dizem tem pessoas charlatões, que são as pessoas mentirosas, enganosas, que só querem seu dinheiro, e tem pessoas que ela trabalha com a praticidade, né, que é do estudo aprofundado. Esse estudo aprofundado é como eu estou lhe dizendo. Eles saem daqui do Brasil, que eu não sei se tem escola de satanismo ou ocultismo no Brasil, mas essas escolas elas existem no Japão, na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, eles saem para esses lugares para estudar essa ciência e eles voltam para cá, né, com o seu currículo, né, de conhecimento. Então, existem pessoas que realmente elas querem só pegar o dinheiro e enganar, como eles dizem de fato na live deles. Existem os enganadores. E existe aqueles que de fato eles têm um mérito, né, de sair do seu país, buscar conhecimento e voltar para o seu país trabalhando, né, toda essa ciência que leva, né, a esse ocultismo, que é a gente sente, mas não vê, a gente às vezes escuta, mas não enxerga, né? Então isso tudo é real, isso é muito assim complicado eu explicar por aqui, pelo meu YouTube. Eu sei que muitas pessoas ainda não vão entender, porque tem pessoas que não sabem nem o que é um átomo. Por que a Bíblia diz que Deus é luz? Porque para quem já viu um átomo, ela se é, ela se transforma, não é que ela se transforma, ela é configurada em luz. Por isso que a Bíblia diz que Deus é luz. E esse átomo é o que gera vida a infinitas espécies de seres vivos. Então, se a gente for ler a Bíblia, eu entendo de Bíblia, não entendo de macumba, nem de ocultismo, nem dessas coisas, não, mas de Bíblia eu entendo. Então, assim, tem pessoas que não conhecem isso. Tem pessoas que vão para a escola e não sabem o que é um átomo. E lá em biologia, nós que somos estudados, a gente vê que em biologia a gente diz que o átomo é a menor partícula indivisível que constitui tudo que rege o céu, a terra e o universo. Tem lá no livro de biologia. Então, eu quero deixar assim, esse discernimento que eu quero dizer. O que é um átomo? É luz. Quando você pega um átomo para colocar no microscópio, porque ele não é macroscópico. O que é macroscópico? É que você pode ver a olho nu. Você olha para a Lua, você consegue enxergar a Lua. Você olha para o Sol, você consegue enxergar o Sol. Sendo que o átomo ele está ao nosso redor, mas a gente não consegue ver. Então a gente tem que ter uma lente de aumento, que essa lente de aumento ela foi definida como um microscópio. Então, se você vê um átomo através do microscópio, ele tem lá um brilho. Então, a Bíblia define Deus como luz, porque esse átomo ele vai como é que se diz, vai proporcionar bilhões e bilhões de espécies de seres vivos, entendeu? Por isso que tudo que é vivo existe a presença de Deus. E tudo que existe a presença de Deus, a gente não mata, a gente não maltrata e a gente não comete a iniquidade como se prescreve a Bíblia, porque tudo isso vai ter um conceito, um jugo, né? Vai ter um jugo nisso tudo, nos seus atos e no seu comportamento. Bem, o que eles estudam nessa bruxaria, na magia branca e na magia negra, eu não sei. Agora, eu sei definir cientificamente o que a Bíblia prega perante a palavra de Deus, do que discerne Deus. Agora, lógico que eles aprofundam. Eles pegam esses átomos e ele transforma, como eu acabei de dizer, esses átomos ele tem capacidade assim, de transformar bilhões e bilhões de seres, de energias. Então, essas escolas, elas trabalham essas funcionalidades, essas transformações de energia. Então, é o que eles estudam por lá, entendeu? Então, essa magia branca, essa magia negra, que é tão falado no YouTube, né, nessas lives que muitas pessoas assistem, eles trabalham essas energias, que cada qual, obviamente, que por direito, né, de liberdade de pensamento, eles criam do jeito e da forma que eles quiserem, sendo que eles estudam, né, eles têm esse diploma por essas escolas. Então, tem aquelas que são merchandising e tem as que são reais, que são essas pessoas que realmente investem. Eu não invisto nisso, porque, como eles mesmos sabem, se eles têm a capacidade de aprender e essas coisas,
transformar essas energias, obviamente Deus tem, e Deus tem melhor.